Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Boa tarde, companheiros e companheiras que estão nos assistindo na TV Floripa. Estamos aqui substituindo o glorioso Silvio, que está nas suas férias, e a gente vai fazer um bate-papo com a diretora Marileia e eu, diretor Volney, diretor de comunicação. Marileia, a nossa tesoureira. Boa tarde, Marileia. Boa tarde a todos. Então, nós viemos na semana passada do congresso da CUT estadual. Qual a tua impressão sobre o congresso? Então, o congresso foi assim, uma surpresa muito boa, porque ele já foi idealizado nesse momento da conjuntura, que está com muita resistência, muito enfrentamento. Então, toda a classe trabalhadora, os movimentos, os sindicatos filiados à CUT, sentiram essa necessidade de fazer uma avaliação e tentar renovar novas estratégias para fazer essa resistência aos ataques que a gente está sentindo dessa atual conjuntura. Então, por isso que se pensou em fazer essa 5ª plenária estadual e esse congresso extraordinário, né? Primeiro congresso extraordinário de Santa Catarina. E onde a gente fez essa avaliação toda e foi muito produtivo, porque os debatedores, os convidados que formaram as mesas, eles tinham um gabarito muito bom e que nos trouxe muitas informações que nos ajudam, até para enriquecer nosso debate, nossa argumentação, junto à nossa luta diária, né, de conscientização e de movimentação, né, para a gente fazer a luta. Uma coisa que me impressionou no Congresso foi exatamente essa dinâmica do Congresso, como ele se deu, né? Quer dizer, primeiro com uma mesa falando sobre a reforma trabalhista, explicando detalhes que a gente desconhecia, a gente já sabia que a reforma trabalhista ia mexer com vários direitos, né? Mas o aprofundamento que foi feito lá pelo Prudente, né? Foi um enriquecimento muito importante, né? De entender detalhes e como isso vai influenciar na vida dos trabalhadores, de um modo geral, e também na vida dos servidores públicos, né? Que o servidor público achava que nada disso tinha a ver com o serviço público, o servidor público, e isso não é verdade, né? E também a outra mesa com o Fernando e com do dia 20, né? No dia 20 foi o Fernando Idel, que é o professor de Direito, e o jornalista, repórter da Record e o fundador do site Ver o Mundo, que é o Luiz Carlos Azenha. O Luiz Carlos Azenha, ele participou do seminário que a gente promoveu em relação à TV Floripa também. Então, ele é um entendido de mídia, um entendido de jornalismo, é um cara extremamente preparado, e os dados que ele colocou lá com relação à Globo, assim, o que você tirou de mais importante? Assim, Então, ele colocou tanto o Fernando Idel Lacerda, que é o advogado e professor de Direito, que falou, e também o Azenha, ambos falaram de como o Poder Judiciário e a nossa grande mídia contribuíram nesse golpe. Né? Qual o papel da grande mídia midiático e do judiciário, né? Então, cada um dentro do seu métier, no caso, o Fernando Idel, que é o advogado, né? Falando, então, do sistema judiciário,
como o Azenha, né, falando da grande mídia, como os dois, como em conjunto, a grande mídia e o judiciário prepararam esse golpe não só à democracia, mas também a retiradas de direitos, né? E, então, o que aconteceu? A gente viu, assim, que o que o Azenha fala é que, por exemplo, a Globo, que é o principal órgão de informação que a gente tem, né, que é onde a audiência é maior, que ela influencia não só com os telejornais, mas também nas suas produções de novelas, em séries, filmes. Então, na própria na propaganda que ela faz, né? Então, todas as produções dessa empresa telecomunicativa, ela tem por trás todo esse viés de fazer essa conscientização, de alcançar o objetivo que ela quer, de desfazer toda, né, esse governo que estava e criar esse ódio que se criou, que a gente percebe isso, né? Pessoas que assistem muito essa TV aberta, elas demonstram um ódio, uma intolerância ao governo que estava aí, não reconhece nada de bom que foi feito, porque a gente até reconhece que teve alguns erros, que perderam algumas oportunidades de fazer reformas, por isso que a gente está sofrendo todo esse ataque, né, em função de não ter feito algumas ações muito necessárias, mas isso é elevado de uma maneira que desfaz tudo que pode, tudo de bom que fez para a classe trabalhadora, não existe, né? E da mesma forma o contrário, porque agora a forma como ele protege o governo atual, né, não no sentido de proteger o Temer necessariamente, mas o modelo. A gente, inclusive, conversando, a gente viu a capa da revista Isto é reveladora, né? Ou seja, pode tirar o Temer, pode tirar a Dilma, pode tirar quem quer, mas quem tem que ficar lá é exatamente o operador do sistema financeiro, que chama o Meirelles, né? Tu pode mudar tudo, menos isso. Isso tem que ser preservado, e a TV Globo faz exatamente esse papel. Hoje o Temer, para a Rede Globo, está descartado, ele é descartável, né? Tanto faz se é o Temer, se é o Rodrigo Maia, se é o Eduardo Cunha que vai assumir, se é quem quer que seja. Para ela, o que interessa é a aplicação da receita neoliberal, né, da forma como ela está sendo arquitetada e produzida, que significa, para nós, classe trabalhadora, a redução dos nossos direitos ao máximo, né, a redução ao máximo dos nossos direitos, o intervencionismo do Estado, que é para apontar para onde a economia cresça, eles querem que saia de lado, ou seja, não são absolutamente nada nacionalistas, tanto faz se vai ter emprego, se não vai ter emprego, tanto faz para eles. O que eles querem é maximizar os lucros e colocar essa coisa assim, em evidência. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, não sei com relação a ti, o que o Azenha explicou, principalmente, é como eles operam isso, né? Como é que eles fazem. Você até fala que eles fazem em programas não jornalísticos, né? Porque a gente sempre criticava, porque o jornal da Globo ele é parcial e tal, mas não é só isso, né? É como você falou, é isso e mais o entretenimento, as outras, isso vai criando na cabeça das pessoas, né, um imaginário que é o que eles querem que a gente seja, né? E, portanto, essa questão do ódio, como você falou e tudo mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava falando é que não é só a Globo, né? A Globo,
como ele mesmo falou, como o Azenha falou, ele viajou por vários países, inclusive como correspondente da Globo, por vários países. Em nenhum país do mundo existe uma situação de monopólio da informação como existe no Brasil. Não existe nenhum país do mundo em que tu possa fazer a propriedade privada de ter a televisão, de ter o jornal impresso, a revista impressa, as rádios, e fazer um conglomerado de comunicação como é feito no Brasil. Em nenhum país do mundo isso é possível. Nenhum país do mundo. Só com exceção do Brasil. Então, se o proprietário ele é concessionário do Estado, porque a gente tem que sempre lembrar que a televisão é uma concessão, né, uma concessão feita pelo governo da União para as televisões e rádios, né, e para que alguém opere. Esse operador dessa comunicação não pode ter um jornal impresso. Ele não pode ser proprietário de um jornal impresso. Muito menos a empresa que faça o pool disso, que é o caso da Globo, né? Então, isso é o que também me chamou bastante atenção. Daí, a gente precisa debater essa questão, né? Precisa colocar essa questão em voga. Uma coisa que me chamou a atenção também, que ele, assim, por exemplo, nas novelas, quando eles falam mal, porque a gente até ouve comentários assim, mas essa novela é legal, ela está até fazendo uma crítica aos políticos que são corruptos, né? Ela está mostrando isso. É legal porque ela mostra isso. Mas, assim, se for analisar, ela mostra o quê? Ela mostra aquele com sotaque nordestino, aquele lá, o capitão lá, né? Assim, sempre quando o político é o corrupto, ele é o nordestino. Então, aí ele faz essa caricatura, assim, né? É interessante, né? É a forma muito sutil de passar, de retransmitir isso, né? De colocar isso como uma aceitação do povo nordestino de que eles são inferiores, ou do povo negro, que eles são inferiores, ou da questão das mulheres, que sempre se coloca no papel de subalterno, né, um papel de obediência aos homens, enfim, então tudo isso está sempre colocado no televisões, da forma bem interessante. E por outro lado, assim, é a questão do judiciário também. Me chamou bastante atenção, o Fernando coloca muito bem a questão de como o judiciário está montado. Não é uma questão de um juiz ou outro juiz, mas o judiciário como um todo, o papel do judiciário no golpe, né, como um todo, como um gestor, inclusive, do golpe, né? A forma como se deu as coisas e tal. Ele falou sobre a questão do mensalão, que naquele momento era um ponto, o Marco Aurélio Melo falou que o mensalão era um ponto fora da curva. E aí ele coloca, não, ele é a própria curva, né? É uma nova curva, é a forma como o judiciário está agindo hoje. Inclusive, o judiciário, criaram-se novas leis, né? Então, pro jeito que o Moro está agindo, foi criado leis que deu essa possibilidade a ele agir desse jeito, né? Abriu a possibilidade de ele agir como ele está agindo, né? Mas ainda assim agindo fora do direito. Né? Ainda incondicionalmente. De forma inconstitucional, porque, por exemplo, a condenação do Lula, o juiz Sérgio Moro, ele condena o Lula sem nenhuma prova, sem absolutamente nenhuma prova, né? A prova que ele coloca como o Lula sendo proprietário do apartamento, ele fala da propriedade de fato. Só que no direito, a gente tem o que é propriedade de fato. Propriedade de fato é a posse, né? E o Lula nunca teve a posse do apartamento. Então, como ele pode ter propriedade de fato se, na verdade, ele não tem a posse? Se ele fez uma única visita. Outra coisa é com relação ao intervalo de tempo entre, para provar que houve propina, que houve corrupção, tem que ter o ato de ofício. O ato de ofício é alguém pedir
alguém pedir ou receber alguma vantagem indevida. O problema é que eles têm um intervalo de tempo aí que a gente pode variar desde 2008, como ele fala que foi o começo do pagamento das propinas, ou se a gente for analisar as indicações que o Lula fez para os diretores da Petrobras, aí vai dar uma diferença de 9 anos. E é exatamente disso que a gente está falando, ou seja, o juiz Sérgio Moro não consegue provar absolutamente nada, primeiro porque não era ele que tinha que provar, mas ele age como se fosse o próprio juízo que precisaria provar. Mas não foi isso que aconteceu. O Ministério Público, que teria que provar, não prova nada, mas ele aceita toda a tese do Ministério Público, sem citar a tese da defesa, pela convicção do Ministério Público. Ou seja, o juiz Sérgio Moro não disse que o Ministério Público apresentou tal e tal prova. Ele disse que ele acredita no que o Ministério Público fala, sem que o Ministério Público tenha apresentado nenhuma prova. Então, isso tudo foi bastante interessante na palestra do Fernando e que a gente poderia, assim, comentar durante horas, né? Só para completar, assim, ó, uma das coisas que ele falou também foi que foram criadas leis que deu essa possibilidade dele fazer esses encaminhamentos que ele está fazendo. Por exemplo, a Lei 12.850 de 2013. O que essa lei define? Ela define organização criminosa e criou novas formas de conseguir provas, como a delação premiada, por exemplo. Então, a lei permite que faça a delação premiada. E a outra lei que eles criaram, agora em 2013, né, que foi a 12.846, que é a lei anticorrupção. Ela permite à justiça definir quem ela considera corrupto dentro de suas avaliações. Né? E isso é bastante contestável, né? Assim, a gente pode contestar com argumentos jurídicos, inclusive porque a Constituição, que é a lei maior do nosso país, ela define o princípio que a gente fala o princípio da presunção da inocência. O que quer dizer presunção da inocência? A Constituição mesmo fala, e as leis repetem isso, é que ninguém pode ser considerado culpado sem que tenha uma sentença condenatória transitada no julgado, ou seja, até que se prove o contrário, ou seja, todo mundo tem que ser considerado inocente até que se prove o contrário, não que se ache que é, não que se tenha convicção do que é, tem que se provar que determinada pessoa fez qualquer crime. Então, isso foi bastante interessante dentro desse debate e tal. Mas a gente vai para um intervalo breve e a gente volta para debater as outras questões, né? O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual apoia a TV Floripa. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Estamos aqui substituindo o companheiro Silvio, que está de férias. Mas então, Marilé, além dessas mesas, que foram mesas bastante interessantes, a gente teve outras mesas, né, com o Gilmar Mauro, o MST, enfim. Qual é a tua consideração com relação a isso? Porque a gente tem mais 2 assuntos para conversar. Então,
todos colaboraram, né, porque teve o Gilmar do MST Nacional, o Nauro do MST Estadual, teve a Carmen, que é a vice-presidente da CUT Nacional. A gente teve na mesa também de abertura os nossos parlamentares, né? Sim, o federal, e a Ana Paula, a Carminati, o Dresch. E além do mais, assim, eles teve uma mística muito interessante, e que nessa mística eles trouxeram representantes assim, de trabalhador, do índio, do caboclo, dos padres, né? Foi falado do Dom José, do bispo que teve uma participação muito grande no início dos movimentos populares de base, né? Dom José lá no Oeste. Então, eles fizeram uma mística com essas representações todas, em homenagem a todas essas lutas de resistências que a gente tem feito. Que às vezes a gente parece que a gente não fez nada. Quando a gente viu assim, que está avançando, todas as pautas, o neoliberal está avançando, parece que a gente não está fazendo a resistência adequada, a gente não está se esforçando o suficiente, ou não fez o suficiente. Não é que a gente não tenha feito. E aí, assim, avaliando, a gente viu o quanto já foi feito, o quanto essa resistência vem sendo construída lá desde a época lá do Dom José e os caboclos, os índios, os movimentos, né? Então, e assim, ó, uma frase do Azenha que eu achei interessante que ele falou, né? Só para voltar ao Azenha antes da gente mudar de assunto, que a Globo não quer só desmantelar o Lula e o que ele representa, porque a questão não é o Lula, a pessoa do Lula, mas é o que ele representa, né? E quando nós, sindicalistas, quando nós, a esquerda, se une para defendê-lo, não é a pessoa dele, mas é o que ele representa, essa democracia que está sendo atacada e que é a única forma que a gente tem hoje que ainda representa a classe trabalhadora, ainda é o Lula a figura que representa a classe trabalhadora e que pode segurar, né, e reverter esse quadro que está desenhado hoje aí. Retirar essas reformas todas né, e desfazer todo esse avanço que teve com o golpe. Então, não é só desmantelar o Lula, o que ele representa, mas também a Globo quer demolir todo o sistema político. É essa visão que o Azenha colocou. Nos traz, né? É. Então, seguida ao Congresso da CUT, foi feita a reunião de diretoria da TV Floripa, né? Foram levantados alguns informes, como o nosso querido Fernando, nosso jornalista, coloca, da questão do SC Saúde, que tem lá uma campanha para a gente refazer os cadastros, entrar em contato. Tem algumas explicações no site do Sintesp e também no site da SC Saúde, né? Então, assim... E também a gente debateu também a questão do imposto sindical, né? Porque agora nós vamos precisar fazer uma nova campanha de recadastramento, porque houve uma série de mudanças do ano passado para cá. Por exemplo, no Banco do Brasil, várias agências fecharam, está tendo dificuldade novamente na listagem que o governo manda para a gente, não está batendo muitas questões, então é necessário que os trabalhadores do serviço público, né, os nossos filiados, refaçam esse recadastramento, enfim. E aí a gente continuou dentro da própria reunião da diretoria também essa questão da avaliação da conjuntura nacional. Assim, eu queria que tu desse em poucos minutos que nos restam para terminar o programa, a tua avaliação com relação a isso. Então, assim, como o Vonei falou, nossos diretores e mais alguns foram delegados no Congresso da CUT. Então, o nosso sindicato, o Sintesp, é nível estadual, né? Então, esses diretores de São Miguel, de Araranguá, de Tubarão, Joinville, Blumenau, enfim, nas cidades do oeste todos, estavam aqui no Congresso da CUT e a gente então juntou eles na sexta-feira, que já estavam aqui na capital, e a gente fez uma reunião
ampliada da direção do Sintesc para deliberar ações, né? E aí foi falado, então, reforçando o que o Vonei falou que é importante, que para a devolução do imposto sindical, que é a nossa política de devolução, porque a gente não aceita o imposto sindical, né? A posição do Sintesc é contra a retirada desse um dia do trabalhador, então, o que vem para nós, a gente devolve para os nossos filiados. Então, são dois aspectos importantes que a gente tem que repassar, que é informar que vai estar sendo devolvido à medida que os filiados recadastrarem novamente. Foi feito o ano passado inteiro, ainda está no site a ficha de recadastramento da conta, mas é importante que mesmo quem já fez esse recadastramento refaça agora, em função, reforçando o que o Vonei disse, pelas várias mudanças que teve de número de conta, de agência, do remanejamento que o Banco do Brasil fez ao fechar várias agências, né? Então, a gente está tendo problema nas devoluções. Então, para que isso se corrija, é importante que todos os nossos filiados refaçam esse recadastramento. E a partir de 1º de agosto, então, logo que fizer o recadastramento, já vai estar sendo devolvida a parcela retirada de 2017. Tá? Fazer o recadastramento também do SC Saúde. Da carteirinha do SC Saúde. Para né? receber a carteirinha nova. Já estão disponibilizando a nova carteirinha do SC Saúde, então a todos os servidores públicos fazerem o preenchimento lá da ficha para ganhar a nova carteirinha do SC Saúde. Né? Foi muito produtiva a nossa reunião, respondendo a sua pergunta, Vonei. Porque, assim, foi maravilhosa, porque, assim, estava todos, a maioria de delegados que já estavam no Congresso, a gente teve aquela abertura maravilhosa de conjuntura, né? Então, a gente estava isso deu para nós condições da gente fazer uma boa avaliação e bons encaminhamentos, né? Então, o Sintesc tirou encaminhamentos em função de toda essa análise que foi feita, de a gente se aproximar da base, que isso é uma prática que a gente já vem sendo convencido de que é necessário fazer, mas como fazê-lo, né? Como falar com a nossa base, como chegar junto, como fazer que eles enxerguem o que está acontecendo realmente, fazer com que eles enxerguem tudo que vai, as perdas todas, porque o que a gente percebe é que tem muita gente que ainda está com aquela imagem de, né, a EPT sou contra, governo sou contra, a culpa é, né, e esquece de olhar ou não entende o que ele está perdendo, o que ele vai perder com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária que está aí para ser saída no 2º semestre, né, com a própria terceirização, com esse congelamento de investimento, a gente já está sentindo, né? Os postos de saúde não tem falta medicamento, falta médico. Os médicos cubanos que vieram estão sendo todos estão retornando, né? Então, um ataque de várias maneiras que aos poucos vão sendo sentidos, né? Na saúde, na segurança e na educação. Nós teremos muito mais coisas para conversar, mas a gente quer que o servidor, então, acesse o nosso site, www.sintesc.org.br. Lá a gente vai estar colocando os outros encaminhamentos que a gente tirou na reunião. E é importante que se visite para a gente ter informações de qualidade, né? Não adianta só falar isso, porque na imprensa em geral a gente tem muito lixo. Então, fica aqui o nosso boa tarde, boa noite para quem vai ver esse programa em outros horários, né? E a gente volta na próxima semana. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil